Em Josué capítulo 6, nós vamos ler sobre a queda das muralhas de Jericó. E o que é muito importante percebermos aqui, esse é um dos milagres que eu mais gosto de ler, porque ele não tem, ele não faz sentido, né? Jericó possuía muralhas incríveis. Elas não cairiam jamais, humanamente falando, da forma como elas caíram. O segredo da queda das muralhas de Jericó está na direção de Deus. Em Josué e o povo ser sensíveis a seguir essa direção de Deus. Convido você a ficar comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai edificar e muito a sua vida. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar o like. Seu like ajuda demais na divulgação, vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se torne um membro, clicando no botão aqui embaixo, seja membro, para que você tenha acesso a conteúdo exclusivo. E se quiser ficar mais conectado, me siga no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Então vamos lá. Começando esse capítulo, nós precisamos voltar um pouco até Josué capítulo 5, versículo 13. E em Josué 5:13 está escrito assim: Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Irmãos, por que é que eu achei interessante ler esse versículo do capítulo 5? Porque Josué está de frente a Jericó. Os israelitas estão em frente a Jericó. E eu fico me perguntando, eu fico muitas vezes tentando entrar na mente de Josué, olhando para aquelas muralhas imensas, e pensando como é que nós vamos entrar aí? Como é que o que Deus vai nos dizer? Qual o caminho que Deus vai nos apontar? Eu fico imaginando Josué orando nesse sentido. E de repente ele vê um homem vestido, um soldado, um guerreiro. E Josué vai perguntar a ele se ele vai lutar a favor dos israelitas ou contra os israelitas. E na conversa ele descobre que aquele era um anjo do Senhor. Muitos estudiosos inclusive acreditam que era uma teofania. É uma manifestação do Senhor Deus. O fato é que aquele anjo do Senhor veio dar a Josué a direção que ele precisava para invadir Jericó e conquistá-la. Versículo 2 ele continua: Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Foi uma direção muito específica do Senhor Deus. Durante 6 dias eles dariam uma volta, no 7º dia 7 voltas, e no final da 7ª volta eles gritariam. E o Senhor Deus deu essa direção a eles. Não faz o menor sentido humanamente falando, não era uma estratégia militar. Talvez você me pergunte: Diego, por que tudo isso? Olha, as pessoas, muitos estudiosos, eles conjecturam que isso pode ter sido uma série de coisas, mas eu prefiro ficar com o fato de que o Senhor Deus é soberano e nos dirige segundo a sua soberana vontade. Não necessariamente precisa fazer sentido para mim ou para você para que nós obedeçamos. Se tivermos ciência de que é a direção de Deus, nós devemos segui-lo. Por exemplo, na minha vida, ainda bem jovem, acho que eu estava no 2º ou 3º ano de conversão, o Senhor Deus me deu a direção de ler a Bíblia todos os dias, irmãos. Foram 2 direções. E ele me deu: Diego, eu quero que você pare de contar as vezes que você vai ler a Bíblia, a minha palavra. Eu quero que você pare de contar isso. E eu quero que todos os dias você leia a minha palavra. Direções específicas eu tenho seguido até hoje. E eu fico impressionado com o resultado que elas trouxeram. No momento que ele me deu essas direções, eu não fui perguntar por quê ou para quê. Enfim, eu só obedeci. E hoje eu vejo como fez a diferença na minha vida. Então muitas vezes são direções que não vai fazer muito sentido para você, mas que vão com certeza edificar a sua vida.
É interessante que enquanto Josué está diante do impossível, o próprio Deus vai visitá-lo. Sabe, meus irmãos, nós somos tão relutantes a passar tempo no quarto de oração, nós somos tão relutantes a passar tempo com Deus por causa da nossa incredulidade. Porque, como diz George Miller, quando nós descobrimos o valor do lugar da oração, é lá que nós queremos ficar. Porque é lá que nós vencemos as maiores batalhas da nossa vida. Tem uma canção que Gabriel Guedes canta, ele diz: é assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Como? Orando, em oração. Não necessariamente nós precisamos estar nos movimentando a todo tempo. Nós precisamos ter a direção correta. E foi isso que Josué recebeu. Versículo 16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Ou seja, eles fizeram conforme o Senhor lhes havia dito. Eles fizeram conforme o Senhor disse e o impossível se tornou possibilidade. É muito importante que nós estejamos atentos aos detalhes. Há muitas coisas pequenas da nossa rotina que nós desprezamos, mas muitas vezes é exatamente essas coisas pequenas da rotina que Deus quer usar. Por exemplo, Moisés usava um cajado para apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro. Foi exatamente com essa vara que ele libertou o povo de Israel do Egito. Não faz sentido, era uma coisa insignificante. Com a sua funda, Davi ele estava acostumado a lutar com os animais selvagens para proteger as ovelhas do seu pai. Mas foi decisiva no momento em que ele precisou enfrentar Golias. Coisas simples, coisas do dia a dia. O manto de Jesus, uma coisa que ele usava no dia a dia. A mulher do fluxo de sangue tocou e transformou sua vida. Então, na sua rotina, no seu dia a dia, muitas vezes, uma rotina que você odeia, coisas que você odeia, pessoas que você odeia, mas por trás de cada uma dessas pequenas coisas estão tesouros que o Senhor Deus quer usar para a glória do nome dele, para edificar a sua vida. Então, fazer conforme o Senhor está lhe orientando é com certeza a garantia de que vai dar certo. Versículo 21. Eles conquistam Jericó e consagram a cidade ao Senhor. Esse é um ponto muito interessante, porque muitas vezes, irmãos, quando nós finalmente conseguimos conquistar, nós passamos ali por uma jornada tão longa, tantas coisas difíceis, muitas dificuldades, mas finalmente quando nós conseguimos conquistar, o que acontece? Nos esquecemos do Senhor. Mas esse povo, assim que conquistou Jericó, a primeira coisa que eles fizeram foi consagrar a cidade ao Senhor. Eles adoraram a Deus. Eles limparam a cidade e a consagraram ao Senhor. Então, quando você chegar lá, quando o Senhor cumprir a promessa dele, quando ele prover, quando o milagre acontecer, não esqueça que sua primeira atitude deve ser consagrar ao Senhor, glorificá-lo por isso, para que ele seja exaltado. Amém?